Watchmen se desenrola numa América alternativa em 1985, onde super-heróis mascarados são uma parte integrante da sociedade, e o relógio do juízo final que mede a tensão entre os Estados Unidos da América e a União Soviética está constantemente ajustado para 5 minutos para a meia-noite. Quando um de seus antigos colegas é assassinado, O'Shaw, um vigilante mascarado derrotado mas determinado, decide investigar uma conspiração destinada a matar e desacreditar todos os super-heróis passados e presentes. Conforme ele se reconecta com sua antiga Liga de Combatentes do Crime, um grupo desorganizado de super-heróis aposentados, dos quais apenas um possui poderes reais, O'Shaw percebe uma conspiração vasta e perturbadora, com laços no passado comum e consequências catastróficas para o futuro. Sua missão é proteger a humanidade. Mas quem, afinal, vigia os Watchmen? Um homem de cerca de 60 anos, em excelente forma física, estava sozinho em seu apartamento, fumando um charuto, enquanto assistia ao The McLaughlin Group da PBS discutir uma possível guerra nuclear com a Rússia. De repente, uma figura alta e esbelta invadiu a sala. Os dois começaram a brigar, trocando golpes. O agressor conseguiu a vantagem e lançou o homem de roupão pela janela do arranha-céu. Ele caiu no chão e foi morto instantaneamente. O distintivo com rosto sorridente, que ele usava em seu roupão, caiu na calçada ao lado de seu corpo. Vigilantes mascarados e fantasiados lutavam contra o crime na América. Nas décadas de 1930 e 40, esses vigilantes formaram um grupo chamado Minutemen para fazer o que a lei não conseguia. O grupo original foi heróico, ajudando a capturar criminosos e contribuindo para a vitória na Segunda Guerra Mundial. No entanto, muitos deles morreram cedo e de forma violenta em combate, suicidaram-se ou foram presos por infringir a lei, ou, em um caso, foram internados em um asilo. Vemos um homem azul de outro mundo apertando a mão do presidente Kennedy. Mais tarde, o mesmo homem, um pouco mais jovem e fumando charuto, pode ser visto segurando um rifle na colina gramada após o assassinato de Kennedy. No reflexo do capacete do astronauta na superfície lunar, em vez de uma bandeira americana, vemos novamente o Homem Azul com uma câmera. Uma segunda geração de heróis emergiu, conhecida como os Watchmen. Eles são fotografados juntos à medida que o filme avança. Aprenderemos mais sobre cada um deles. O comediante, um indivíduo corpulento com uma máscara simples sobre os olhos e um charuto na boca. Loey Júpiter, a nova espectral da seda. Dr. John Astelman, também conhecido como Dr. Manhattan, o ser azul humanoide com poderes verdadeiros. Adrian Veidt, conhecido como Ozymandias, trajando um traje inspirado em deuses gregos. Daniel Dreiberg, o novo Coruja Noturna, cuja aparência lembra a do Batman. E O'Shaw, usando um sobretudo e chapéu, com uma máscara de tricô que cobre todo o rosto, exibindo padrões rodopiantes de tinta preta. É 12 de outubro de 1985. Investigando o assassinato do homem que vimos anteriormente, agora identificado como Eddie Blank, O'Shaw entra no apartamento do crime. Durante sua busca, ele descobre o uniforme, as armas e os pertences do comediante, um ex-membro dos Minutemen e dos Watchmen. Ouvimos a narração do que O'Shaw registra em seu diário. Esta noite, um comediante morreu em Nova York. Alguém sabe por quê? Enquanto isso, Daniel Dreiberg está na casa de Hollis Manson, o Night Owl original. Os dois se reúnem regularmente para relembrar os velhos tempos. Hollis relembra como tudo começou com as gangues, e os Minutemen surgiram como uma resposta mascarada às gangues mascaradas. Eles discutem a morte do comediante e as atividades de vigilância de O'Shaw. Embora as políticas de Nixon tenham proibido vigilantes mascarados, isso não impediu O'Shaw de continuar suas ações. Quando Daniel sai da casa de Hollis Manson e assiste a reportagem sobre O'Shaw e os confrontos com os policiais na televisão, ele retorna para casa sob a chuva e se surpreende ao encontrar O'Shaw na sua cozinha. O'Shaw mostra a Daniel o botão com a carinha sorridente que encontrou no local onde o comediante foi morto. Juntos, eles se dirigem ao laboratório do Night Owl, localizado sob a casa de Daniel, onde O'Shaw teoriza que alguém está eliminando os super-heróis. Daniel expressa sua desilusão, dizendo que os Watchmen acabaram, e aconselha O'Shaw a desistir, já que ninguém sabe sua verdadeira identidade.
Enquanto Ocha continua a especular sobre uma iminente guerra nuclear em seu diário, o rico e brilhante Adrian Vade é entrevistado. Durante a entrevista, o repórter observa que apenas Adrian e Hollis revelaram suas verdadeiras identidades. Adrian discute seu trabalho no desenvolvimento de fontes de energia renováveis e expõe sua visão de que, se o medo da escassez de recursos fosse eliminado, a guerra se tornaria obsoleta. Daniel está presente durante a entrevista e alerta Adrian sobre a possibilidade de alguém estar perseguindo os Watchmen. Adrian, por sua vez, não parece preocupado e sugere que o Dr. Manhattan, com seus poderes capazes de manipular a estrutura atômica, poderia mitigar parte de um ataque nuclear, embora não completamente. Na noite seguinte, o Ocha se infiltra furtivamente no Centro de Pesquisa Militar, o Rockefeller, do Exército dos Estados Unidos da América, para alertar o Dr. Manhattan e Lois Júpiter, que residem lá em aposentos privados. O Dr. Manhattan, normalmente capaz de ver o futuro, revela que está incapaz de fazê-lo devido à interferência temporal causada pelos tachyons, um fenômeno que pode ser resultado de um holocausto nuclear iminente. Durante a conversa, Manhattan teleporta o Ocha para fora das instalações militares abruptamente, interrompendo a interação com Lois. O Ocha, Manhattan então compartilha com Lois que tem trabalhado em conjunto com Adrian Vade para resolver a crise energética, como uma medida preventiva contra a guerra. Ele também revela sua capacidade de ler a mente de Lois, expondo suas memórias conflituosas de infância com os pais, uma cena que é repetida 2 vezes no filme. Além disso, Manhattan menciona que está ciente do desejo de Lois de jantar com ele, mas sugere que ela saia para jantar com Daniel Dreiberg, o novo Night Owl. Em vez disso, quando Lois chega ao restaurante, fica evidente que Daniel está profundamente apaixonado por ela. Enquanto desfrutam do jantar, relembram os velhos tempos e conversam sobre como a Lei Kim, que proibiu o vigilantismo fantasiado, os forçou a abandonar suas identidades de super-heróis. Lois compartilha sua preocupação de que John, Dr. Manhattan, esteja se distanciando cada vez mais. No cemitério, o comediante é honrado com um funeral militar solene, enquanto a melodia de The Sound of Silence de Simon e Garfunkel ecoa pelo ambiente. Lois é teleportada para a casa de sua mãe pelo Dr. Manhattan, onde, imediatamente, ela se sente mal e corre para o banheiro para vomitar. Sua mãe, Sally Júpiter, a primeira Silk Spectrum, observa casualmente, comentando que pensava que Lois já estaria acostumada com esse meio de transporte. É melhor que o transporte aéreo, brinca Sally, enquanto desfruta de Mogwai essa tarde, e relembra seus dias como membro dos Minutemen, quando atuava como Silk Spectrum original. Sally compartilha com Lois uma história em quadrinhos pornográfica, baseada na personagem que ela interpretava nos anos 1940, deixando Lois chocada com a atitude descontraída de sua mãe, em relação aos quadrinhos. Em um flashback, Sally relembra os momentos do passado posando para uma foto de grupo em um clube com painéis de madeira. Depois, ela se dirige à sala de bilhar para trocar de roupa quando o comediante entra, fazendo avanços sugestivos em sua direção. Sally tenta rejeitá-lo, mas o comediante ataca brutalmente, deixando claro suas intenções de estupro. Nesse momento crítico, outro membro da equipe, Justiça Encapuzada, intervém e golpeia violentamente Blank, impedindo o ataque. Blank, não desanimado, insinua que Justiça devia considerar socar. De volta ao cemitério sob a chuva, Dr. Manhattan e Daniel estão presentes. Manhattan relembra um momento durante a Guerra do Vietnã, quando o comediante e ele lutaram contra o Vietcong e o exército norte-vietnamita, alterando o curso da guerra e contribuindo para a vitória dos Estados Unidos. Após o fim da guerra, em um bar durante uma celebração, uma vietnamita confronta o comediante e revela estar grávida de seu filho. Quando o comediante, bêbado e desdenhoso, se recusa a assumir a responsabilidade e a insulta, a mulher o ataca, cortando seu rosto com uma garrafa quebrada e deixando uma cicatriz permanente. Em um acesso de raiva e ignorando os apelos de Manhattan para que ele pare, o comediante atira e mata a mulher. Posteriormente, Blank repreende Manhattan por não ter interferido, argumentando que sua inação revela uma indiferença genuína em relação à humanidade. Adrian também observa o caixão sendo baixado na sepultura e relembra uma reunião dos vigilantes.
Ele recorda que o comediante era um pessimista sarcástico e misantropo, contrastando com a visão altruísta de Adrian, que buscava genuinamente ajudar a humanidade. Durante a reunião, o comediante ridiculariza os planos de Adrian para formar um novo grupo de vigilantes chamado Crimebusters, alegando que a ameaça iminente de uma guerra nuclear supera qualquer esforço que o grupo possa fazer. Daniel relembra um incidente em que o comediante e o Coruja Noturna tentaram conter um grupo de manifestantes rebeldes durante uma greve policial. O comediante, com uma atitude despreocupada, envolveu-se no confronto, lançando bombas de gás lacrimogênio nos manifestantes. Daniel, claramente perturbado pela deterioração da ordem legal, questiona o comediante: o que aconteceu com o sonho americano? No meio da tumultuada cena, o comediante responde de maneira cínica: aconteceu. Você está olhando para ele. Um homem alto e enrugado presta suas homenagens no funeral e retorna ao seu apartamento próximo a um cinema adulto. Ele é Moloch, um antigo arqui-inimigo dos vigilantes. Em sua casa, Moloch é surpreendido por Osha, que o confronta sobre sua presença no funeral de Eddie Blank. Moloch revela que uma semana antes, Eddie Blank, o comediante, invadiu sua casa extremamente bêbado. Blank estava confuso e delirante, mencionando uma lista. Lowe e John estão compartilhando um momento íntimo quando Lowe percebe que John está se reproduzindo, criando uma cópia de si mesmo. Inicialmente desanimada com a ideia de fazer amor com duas versões de John simultaneamente, Lowe fica ainda mais frustrada ao perceber que um terceiro John está ocupado trabalhando em seu projeto de energia. Irritada por não receber toda a atenção de John, Lowe joga um objeto na cabeça da figura azul e sai. Enquanto isso, John teletransporta a máquina para Adrian em Karnak, sua fortaleza na Antártica. Desamparada e em busca de apoio, Lowe vai até a casa de Daniel, expressando que não tem para onde ir. John se veste com terno e gravata sem tocar fisicamente em suas roupas e vai até um estúdio de transmissão vertical para uma entrevista. Enquanto isso, Dan e Lowe caminham em direção à casa de Hollis e são confrontados por uma grande gangue de bandidos de rua. Vestidos com roupas normais, eles se defendem com determinação. Na entrevista, John é acusado de causar câncer em muitos de seus ex-colegas. Sua ex-namorada, Jane Slendor, aparece e revela que também está sofrendo devido à exposição à sua radiação, lançando maldições a John diante das câmeras. Enfurecido, John grita "Deixe-me em paz" durante a coletiva de imprensa e expulsa todos do estúdio. Dr. Manhattan se teletransporta para Marte, onde relembra eventos de sua vida de forma aleatória. Ele recorda seu relacionamento amoroso com Jane, a reconstrução de um relógio com seu pai, e seu período preso em uma câmara atômica, durante um experimento que o transformou em uma entidade capaz de controlar a matéria em nível atômico. Após a explosão na câmara, Manhattan foi ressuscitado lentamente, primeiro como um sistema nervoso, depois um esqueleto, e finalmente como um humanoide azul que é. Os noticiários de transmissão vertical anunciam: o super-homem existe e é americano, embora o repórter que fez a declaração mais tarde recue, dizendo que na verdade disse: Deus existe e ele é americano. Confrontado com a necessidade de um emblema, Dr. Manhattan desenha um círculo com um ponto no meio em sua testa, simbolizando um átomo de hidrogênio. O presidente Nixon pede a ajuda de Dr. Manhattan para encerrar a guerra do Vietnã, e Manhattan intervém, alcançando uma resolução poucos meses após chegar ao Sudeste Asiático. Muitos combatentes norte-vietnamitas querem se render diretamente a Manhattan, acreditando que ele é uma divindade. Os flashbacks terminam, e o Dr. Manhattan, cansado das interações humanas, começa a construir um dispositivo complexo em Marte, assemelhando-se a um grande relógio. Enquanto isso, Nixon, Kissinger e o gabinete de guerra consideram os recentes eventos com a União Soviética e se preparam para um potencial conflito. Nixon, aparentemente disposto a sacrificar a costa leste em uma guerra nuclear com os soviéticos, ordena o abastecimento dos aviões bombardeiros americanos. Ele estabelece um prazo de 2 dias para o Dr. Manhattan resolver os problemas, esperando que o super-humano esteja do lado dos Estados Unidos. Lowe informa aos funcionários do governo que o único capaz de trazer John de volta é ele mesmo,
Em outra cena, Liao Ekanka e outros líderes industriais têm uma reunião desagradável com Adrian Vade. Adrian lembra a eles de seu brilhantismo e de sua ambição de seguir os passos de Alexandre, o Grande, na unificação do mundo. Ele ressalta sua riqueza e a capacidade de comprá-los várias vezes antes de dispensá-los. Enquanto Awakanka pede desculpas, a porta do elevador se abre e um entregador começa a disparar. Vade consegue escapar dos tiros, mas um deles atinge Awakanka entre os olhos. Adrian subjuga o atirador, que engole uma pílula de veneno e morre espumando pela boca. Mais tarde, Oosha examina a identidade do homem que tentou assassinar Adrian. Descobre que o homem trabalhava para a Pyramid International, uma conexão que Oosha havia visto anteriormente na carta encontrada no apartamento de Moloch. Ao retornar ao apartamento de Moloch, Oosha descobre que Moloch faleceu recentemente, mas seu cigarro ainda está aceso. O prédio está cercado pela polícia, que está ciente da presença de Oosha lá dentro. Percebendo que foi incriminado pelo assassinato, Oosha improvisa uma tocha com uma lata de spray e luta para fugir do prédio, enfrentando também um membro da equipe SWAT com sua arma de luta. No entanto, ele é finalmente capturado e desmascarado. Nas notícias, ele é identificado como Walter Kovacs, de 35 anos. Walter é mantido sob custódia enquanto aguarda julgamento pelo assassinato de Moloch. O psiquiatra estadual, Dr. Malcolm Loin, alerta Walter de que ele será alvo na prisão devido aos criminosos que capturou, que buscarão vingança. Durante uma sessão de avaliação psicológica, Walter olha para manchas de tinta e relembra momentos marcantes de sua vida. Recorda-se de sua infância, quando testemunhou sua mãe beijando outro homem e recebendo um tapa dela, que lamenta não ter feito um aborto. Ele também relembra episódios em que, ainda jovem, confrontou crianças maiores que o provocavam e feriu gravemente um deles. Ressentido por ser chamado de Walter pelo psiquiatra, Oosha expressa seu desprezo pela sociedade corrupta. Ele relembra um evento decisivo em sua vida, quando, como o jovem Oosha, descobriu o brutal assassinato de uma menina de 6 anos por um pedófilo. Encontrando um cutelo na cena do crime, ele retalhou o assassino com múltiplos golpes. Walter afirma que Walter morreu naquela noite, deixando apenas Oosha. Após essa revelação, Loin se retira, afirmando não poder ajudá-lo. Na prisão, Walter é insultado por outro preso, enquanto espera na fila para a distribuição da comida. Em resposta, Walter espirra nele a gordura quente de uma fritadeira, causando queimaduras graves. Oosha grita para o resto dos detentos: "Eu não estou trancado aqui com vocês. Vocês é que estão trancados aqui comigo." Essas palavras refletem a determinação e a ferocidade implacável de Oosha, mesmo sob custódia. Lowe vasculha o porão do prédio de Daniel e encontra o laboratório do Nairal, com sua máquina voadora, que se assemelha à cabeça de uma coruja. Curiosa, ela pressiona um botão aleatório, que acidentalmente ativa o lança-chamas da nave, dando início a um incêndio no laboratório. Daniel desce para ajudá-la a apagar o fogo. Durante essa situação, ele compartilha com Lowe que o nome da nave, Archie, é uma homenagem à coruja de estimação de Monlen, Arquimedes. Daniel revela que herdou muito dinheiro do pai, que ficou desapontado por ele ter se tornado um combatente do crime. Ele também menciona que Hollis era seu herói. Enquanto Lowe experimenta os óculos de visão noturna em forma de coruja, ela comenta que deve ser assim que John enxerga. Daniel parece desanimado e sobe as escadas. Lowe o segue e expressa. Os dois se envolvem em um momento íntimo no sofá, durante o qual Daniel menciona que talvez estejam indo rápido demais. No entanto, Lowe responde que tem todo o tempo do mundo. Enquanto isso, um noticiário ao fundo relata o acúmulo de tanques soviéticos, indicando uma crescente tensão geopolítica. Trancado em sua cela, Oosha é insultado por um antigo inimigo, o Big Figure, um chefão do crime, que ele havia prendido 15 anos antes, e que agora busca vingança. Big Figure ameaça Kovacs, dizendo que está disposto a esperar o tempo necessário para se vingar. Enquanto isso, Daniel tem um sonho perturbador no qual ele e Lowe estão em um campo sob as estrelas. No sonho, Lowe retira sua pele, revelando fantasias de super-heróis, quando uma explosão nuclear os vaporiza.
Ao acordar desse pesadelo, Lois encontra Daniel olhando para seu equipamento Night Owl. Os dois decidem se fantasiar, tiram Archie do hangar e decidem fazer algo estúpido. Archie sobrevoa a cidade enquanto eles escutam chamados da polícia sobre um prédio em chamas. Decidem resgatar um grupo de pessoas presas em um andar superior. Night Owl lança Lois em direção ao prédio em chamas para iniciar o resgate, enquanto ele posiciona Archie para facilitar a evacuação das pessoas. Por pouco antes de uma explosão que ocorre no prédio, eles conseguem resgatar todas as pessoas presas. Depois de deixar os passageiros a salvo, Daniel coloca Archie no piloto automático, e os dois super-heróis compartilham um momento íntimo na aeronave em pleno voo. Enquanto isso, um motim na prisão está em andamento após o preso Cão Vax ter queimado até a morte. Um dos grandes capangas do Anão tenta agarrar Cão Vax atrás das grades. Rorschach intervém e amarra as mãos do homem nas barras da cela. Outro capanga, armado com um moedor portátil, corta os braços do seu companheiro de prisão, deixando-o cair no chão, e então começa a abrir a cela de Rorschach. Enquanto isso, a bordo de Archie, Lois e Daniel conversam após compartilharem um momento íntimo. Daniel sugere a ideia de resgatar Rorschach da prisão. De volta à prisão, Rorschach convence o bandido com um moedor a entrar em sua cela e, repentinamente, quebra o vaso sanitário. A água se acumula no chão e atinge o cabo desgastado do moedor, eletrocutando o homem. Big Figure corre para salvar sua vida, com Rorschach logo atrás. A situação na prisão se torna ainda mais caótica com o motim em andamento. De volta aos trajes, Silk Spectre e Night Owl pousam na prisão, onde uma revolta de prisioneiros em grande escala está em andamento. Enquanto isso, Rorschach vai diretamente ao consultório do psiquiatra e recupera sua máscara. Silk Spectre e Night Owl entram na prisão e subjugam dezenas de prisioneiros com socos e chutes. O anão, Big Figure, corre para se esconder no banheiro masculino, enquanto Silk Spectre e Night Owl encontram Rorschach. Antes de sair, Rorschach diz: "Com licença, tenho que usar o banheiro masculino." Momentos depois, vemos Big Figure pela porta entreaberta, com água e sangue escorrendo pelo chão após a saída de Rorschach. Rorschach se junta a Lois e Dan enquanto eles escapam a bordo de Archie. De volta ao covil de Daniel no porão, Night Owl e Lois desfrutam a adrenalina da noite. No entanto, Dr. Manhattan aparece inesperadamente e leva Lois com ele para Marte. Enquanto ele admira a paisagem e acha tudo lindo, Lois se dobra e vomita, possivelmente devido ao desconforto ou à intensidade da situação. Rorschach e Night Owl têm uma discussão, mas Rorschach estende a mão em sinal de amizade, e eles concordam em continuar suas investigações fantasiados para encontrar quem tentou assassinar Adrian. Night Owl e Rorschach saem novamente e descobrem que Jane Slater, que trabalhava para a Pyramid, contratou o assassino de Adrian Vade. Decidem seguir o rastro. Em Marte, Manhattan compartilha com Lois sua perspectiva sobre o tempo e a vida, observando que a coisa mais poderosa do universo é simplesmente continuar em frente. Lois se desculpa por sua relação com Dan, e Manhattan parece não se abalar com isso. Ele explica que meu mundo vermelho aqui significa mais do que o seu mundo azul, enquanto sua máquina surge atrás deles. De volta à Terra, Rorschach e Night Owl invadem o escritório de Adrian. Night Owl arrisca uma senha no computador de Adrian, acertando com o Ramsés II, e descobrem que a Pyramid é uma propriedade da empresa de Adrian, Vade International. Na Antártica, em Karnak, um grupo de cientistas faz um brinde ao reator de energia de Manhattan, que agora está online. Adrian, vestido como Ozymandias, compara os cientistas aos servos egípcios, que foram enterrados com seu faraó, enquanto passa por cima de seus corpos envenenados. Em um momento sombrio, ele os desintegra de maneira semelhante ao acidente de John Osterman. Em Marte, Lois suplica por ajuda para a Terra. Manhattan afirma que o universo nem vai perceber e que a vida é superestimada. Ele questiona como as coisas poderiam melhorar com a construção de mais oleodutos ou shoppings. Ela pede para ser mandada de volta à Terra para ser confrontada com sua mãe e Daniel. Desafiando Manhattan, ela exclama: "Faz o que você faz", e o instiga a revelar detalhes da vida de Lois que ela prefere esquecer. Ao explorar suas memórias, Manhattan revela que sua mãe eventualmente teve um relacionamento romântico com o comediante,
apesar de seu passado marcado por uma tentativa de estupro. Blank se revela como seu pai biológico, o que perturba Lois, levando a declarar que minha vida é apenas uma grande piada. Em um ato de descontentamento, ela destrói a máquina em forma de relógio que pertence a Manhattan. Em resposta, Manhattan gera um campo de proteção ao redor deles dois, salvando-os dos escombros. Manhattan admite que ele subestimou os milagres e observa que, apesar das probabilidades insondáveis, Lois veio à vida a partir da união de Sally e o comediante, o que ele considera um milagre. Ao se afastar da visão de Marte, a superfície do planeta revela uma carinha gigante sorridente. O'Sha e Night Owl viajam para o sul, rumo a Karnak na Antártida. Após passar muitas horas submerso em Nova York, Archie congela devido à água contida em seu interior, e fica incapacitado de voar, ocasionando uma queda abrupta. Enquanto isso, Ozymandias observa atentamente O'Sha e Night Owl caminhando na neve em direção a Karnak, através das dezenas de televisões dispostas à sua frente, enquanto All Along the Watchtower, de Jimi Hendrix, toca ao fundo. O'Sha e Night Owl entram furtivamente em Karnak, acreditando que Ozymandias está despreparado para sua chegada. No entanto, ele está totalmente ciente de sua presença. Eles confrontam Ozymandias e tentam subjugá-lo em um combate corpo a corpo, mas ele consegue derrotá-los com facilidade. Wade confirma ser o mentor do assassinato do comediante, explicando que ele estava quebrando muito e descobriu o plano de Ozymandias. Além disso, ele gastou $2 bilhões dos Estados Unidos para manipular Manhattan e evitar que ele visse o futuro e deixasse a Terra, além de ter organizado o enquadramento do O'Sha e encenado sua própria tentativa de assassinato, para se afastar de qualquer suspeita. Ele explica que seu plano visa unir os Estados Unidos e a União Soviética e evitar a guerra nuclear, matando milhões em várias das maiores cidades do mundo, para salvar milhares de milhões. Wade pretende usar dispositivos com a assinatura energética exclusiva de Dr. Manhattan para destruir essas cidades, fazendo com que o mundo acredite que o próprio Manhattan está por trás das mortes e se una contra ele, assim evitando a guerra nuclear iminente. O'Sha e Night Owl tentam detê-lo, mas Ozymandias afirma que só revelou seu plano porque eles não seriam capazes de impedi-lo. Na verdade, ele já havia iniciado a destruição 35 minutos antes. Através dos monitores de transmissão vertical, eles testemunham as cidades sendo destruídas. Henry Kissinger informa a Nixon que as assinaturas de energia não são de dispositivos nucleares lançados pela União Soviética, mas sim de Dr. Manhattan. Lois e Manhattan chegam às ruínas de Nova York e testemunham os resultados do plano de Ozymandias. Manhattan observa que a destruição foi feita para parecer minha obra. Eles se teletransportam para Karnak para confrontar Ozymandias, que tenta destruir Manhattan. Lois dispara um tiro em Ozymandias, que cai da escada, mas então é revelado que ele pegou a bala e está completamente ileso. Em uma surpreendente reviravolta para Ozymandias, Manhattan reaparece, declarando que conseguiu se remontar com mais facilidade e rapidez, já que aprendeu a fazê-lo após o primeiro acidente, que lhe custou a vida. O homem mais inteligente do mundo não representa mais ameaça para mim do que seu cupim mais inteligente. Ozymandias ativa um controle remoto de transmissão vertical, e todas as televisões mostram uma transmissão de Nixon culpando Manhattan pela destruição. Após o presidente Nixon afirmar que os Estados Unidos da América e os soviéticos se uniram, Dr. Manhattan percebe que o plano de Ozymandias é lógico, e que revelar a conspiração apenas quebraria a paz e levaria novamente a uma destruição nuclear. O'Sha, no entanto, não está disposto a ficar em silêncio. Ele se volta para sair com raiva, firmemente convencido de que um crime foi cometido, e que o mundo deve saber da verdade. Manhattan afirma que entende, sem tolerar ou condenar, como Adrian se sente sobre matar milhões de inocentes para salvar o planeta. Fora do prédio, O'Sha é confrontado por Manhattan. Em um ato de desespero, O'Sha tira sua máscara e exige que Manhattan o mate. Manhattan finalmente cede, e o reduz a um contorno sangrento na neve. Daniel é testemunha do incidente e grita de angústia. Manhattan dá um último beijo em Lois, e se prepara para partir em direção a outra galáxia um pouco menos complicada, acrescentando, talvez eu crie alguma vida lá. Depois de assistir Manhattan matar O'Sha,
Daniel retorna ao prédio e ataca Adrian, declarando que ele deformou a humanidade. Adrian recebe os golpes sem demonstrar emoção. Daniel e Lois se preparam para partir em Archie. Enquanto isso, ouvimos o início de um episódio de The Outer Limits. Lois conversa com sua mãe e revela que sabe que o comediante era seu pai biológico. As duas fazem as pazes e reconciliam-se. Daniel aparece e informa que Archie está pronto e atualizado para o próximo voo. Daniel comenta que enquanto as pessoas acreditarem que Jonah ainda está nos observando, ficaremos bem. Fora do prédio, a vida continua normalmente. O editor de um jornal em Nova York reclama de não haver nada digno de notícia para imprimir devido à paz mundial. Ele conversa com um jovem repórter, Sim Mo, dizendo que a sensação é de viver em uma comunidade hippie mundial, onde os únicos hambúrgueres disponíveis são a versão russa. Ele pede a Sim Mo que imprima o que quiser de uma coleção de correspondências excêntricas. A câmera focaliza a cesta de correspondência, revelando o diário de Osho entre os documentos. Obrigado por assistir, e inscreva-se para não perder a próxima aventura.